Muito bem, gente. Então agora chega o momento de falarmos sobre os embargos de declaração. Então, o embargo de declaração é um recurso que, em tese, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque a gente costuma pensar sempre em recurso como sendo algo, né, que vem para desconstruir uma decisão, né? Então, normalmente, quando você tem um recurso, né, é um artifício jurídico que você vai ter para modificar uma decisão. Então, você transformar uma decisão que era condenatória, por exemplo, em absolutória. Os embargos de declaração, eles não têm essa finalidade, eles não têm essa característica, né? Então, quando que cabe o embargo de declaração e para que ele serve? Ele serve para aclarar a sentença. Então, ele vai servir para quando o juiz, o desembargador, né, profere uma decisão que ficou esquisita, que tem alguma coisa que não dá para entender muito bem, tá? O que às vezes acontece, gente, mesmo pessoas que sabem escrever muito bem, né, que conseguem se expressar excelentemente bem, às vezes, né, não estão nos seus melhores dias e acabam fazendo um texto ruim. Que afinal essa nossa língua portuguesa é desgraçadamente difícil, né? Então acho que todos nós concordamos com isso. Então por isso, né, esse recurso vai servir para isso, para tirar alguma dúvida, né, alguma coisa assim, né? Tem discussão se isso seria realmente um recurso, né? Principalmente porque, né, ele não sobe para uma instância superior, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho que quem julga o embargo de declaração é o próprio juiz que deu a decisão. Então ele pega e ele próprio já vai decidir, né, o que fazer lá naquele caso, tá? Então isso cabe nos termos dos artigos 619 e 620 contra acórdãos dos tribunais, de modo geral, e também é contra sentenças do juiz singular, nos termos do artigo 382 do Código de Processo Penal, tá? O meu colega aqui de USP, né, professor Gustavo Badaró, ele defende que também são cabíveis esses embargos contra decisões interlocutórias, tá? Muito embora não tenha aqui uma previsão legal, né? Aqui não tem muito problema, né? Eu vou concordar com o meu querido colega Badaró, porque não prejudica nada, né? Você pedir para o juiz um novo esclarecimento, né? Pedir para explicar melhor o que foi dito, né? Caso tenha ficado alguma coisa obscura ou ambígua, né? Algum problema nesse sentido. O prazo, para tanto, é de 2 dias, né? Em princípio, e 5 dias, se for no GCRIM, na Lei 9.099, né, Juizado Especial Criminal, ou se for em ação penal originária do STF, tá? Como é um recurso que não tem essa finalidade, né, de atacar a decisão, ele pode ser interposto por qualquer parte, inclusive a vencedora, né, inclusive a parte que foi beneficiada pela decisão que está sendo aqui efetivamente atacada. Isso não tem problema, isso pode acontecer, tá? Quando eu interponho aqui esse recurso de embargo de declaração, ele interrompe o prazo para outros recursos, tá? Isso é muito importante, né? Porque, veja, saiu a sentença. Contra a sentença, né, em princípio, cabe o recurso de apelação, conforme nós já vimos aqui em outras aulas, né? Então saiu a sentença, o recurso que seria cabível seria recurso de apelação, tá? Mas digamos que essa sentença não está clara, que a pessoa não conseguiu entender muito bem o que ela está trazendo. Então ele pode entrar com esses embargos de declaração. Quando entra com os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para apelação. Então, eu só vou ter prazo para interpor a apelação depois que for dada a decisão dos embargos de declaração, tá? Isso porque o que o legislador entende, né? Isso vem lá do Código de Processo Civil de 2015, que eu preciso, né, ter essa decisão muito clara, né, o que está acontecendo, para poder recorrer. Eu tenho que saber contra que eu estou recorrendo. É importante que a gente tenha essa característica, tá? Então, só não vai interromper o prazo se o recurso, né, de embargo de declaração não for tempestivo. Então, se eu perder o prazo para o embargo de declaração, também aí não interrompe o prazo para outros recursos, tá? Mas, por mais absurdo que seja, desde que seja no prazo, o entendimento majoritário é que interrompe, tá? Estou batendo muito nisso, porque antigamente não era esse o entendimento, né? Antigamente se defendia que poderia haver aqui os embargos meramente protelatórios, né? E por essa razão a gente não interrompia o prazo se os embargos não fossem conhecidos, né? Ou seja, se o tribunal achasse que eles eram meramente protelatórios, o que não acontece mais hoje, né? Esse aqui, exatamente como acontece com os embargos infringentes e de nulidade, ele deve ser apresentado juntamente com as razões, tem que ser tudo junto, não são dois momentos separados, e em regra, a parte contrária não se manifesta. Essa é uma peculiaridade interessante desse recurso também, porque recurso normalmente, quem recorre junta as razões e a outra parte junta as contra-razões.
Aqui, em princípio, não tem contrarrazões. E por quê? Porque, como eu disse, o objetivo não é atacar a decisão, né? O objetivo é apenas esclarecer o que efetivamente aconteceu. Então não há muito por que a outra parte se manifestar, porque ela já se manifestou antes, né? Já se manifestou antes daquela decisão. Ela pode ser chamada a se manifestar? Pode. Por quê? Eventualmente, gente, esse recurso aqui de embargo de declaração, ele pode ter o que a gente vai chamar de um caráter infringente. Ou seja, ele pode acabar modificando o sentido da decisão. Então, às vezes, o juiz lá, ao analisar uma coisa que está obscura, acaba mudando, né? A sentença que era condenatória vira absolutória. Então, aí, nesses casos, a outra parte pode ser ouvida, tá? Por conta aqui do contraditório, né? Que é uma regra extremamente importante, conforme você já sabe. Bom, quando que cabe esse recurso aqui de embargos de declaração? São basicamente 4 situações que a lei traz para nós. Tá? A primeira é a obscuridade, que é simplesmente a falta de clareza. Então o juiz usou um português tão complicado, né, cheio de inversão, que você não entendeu nada. É mais ou menos como o hino nacional, né? Não conheço coisa mais obscura do que o hino nacional brasileiro, né? Você fala, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Quem foi que ouviu o quê? Né? Então, se entendi bem, né? Se tem alguém aqui que entende melhor de português do que eu, por favor comente aí e dê o seu parecer. Mas que eu saiba, né, quem ouviu, o sujeito aí no caso, são as margens plácidas do rio Ipiranga. Né? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o quê? O grito, né? Que é o brado, né? O brado retumbante. Isso que eu entendo, né, dentro dos meus conhecimentos aqui de análise sintática, mas lembrando que eu não sou professor de português, né? Sou professor de direito penal. Bom, então é isso, né? Você coloca lá, ouvindo do Ipiranga as margens plácidas, né? Um brado retumbante, não sei o quê. Meu Deus, o que o juiz quis dizer com isso? Explique melhor, tá? Então isso é obscuro, obscuridade, primeira situação que cabe. Segunda situação que cabe é a chamada ambiguidade. O que é ambiguidade? Ambiguidade é o duplo sentido, né? Então, vão ser aqueles casos, né, em que eu faço uma decisão lá que pode ser interpretada de 2 maneiras. Vou dar para vocês um exemplo bobo. Digamos que eu diga assim, olha, a missa, exemplo bem puro inclusive, né, pessoa pura que eu sou, exemplo puro. Eu digo assim, ó, a missa, e aqui está a água benta, foi celebrada, né, pelo vigário. Então eu falo essa frase para vocês. A missa foi celebrada pelo vigário. O que quer dizer isso? Talvez todos vocês respondam que o vigário, né, o padre, colocou lá sua batina e fez a missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, e se eu disser para vocês que o vigário morreu? Que isso? Não entendi mais nada. Explico. Essa frase, abre aspas, a missa foi celebrada pelo vigário, pode significar isso, que o vigário foi lá e celebrou a missa pessoalmente, mas pode significar também que a missa foi celebrada em intenção da alma do vigário. Que era uma missa de 7º dia, por exemplo. Então o vigário morreu e fizeram uma missa pelo vigário. Percebe? Isso é um exemplo de ambiguidade. Então, às vezes, na sentença, né, na decisão, eu posso ter alguma ideia, alguma coisa que fica ambígua. E aí, nesses casos, também cabe o embargo de declaração. Tenho também contradição, gente. Quando que eu tenho isso, basicamente? Quando o dispositivo, né, que é a parte em que o juiz coloca isto posto tecido, não é a conclusão lógica da fundamentação. Então ele vai lá e fala, olha, não tem prova, a vítima não reconheceu o réu, não tem nenhum documento, não tem nada, isso posto, condeno. Tem alguma coisa errada. Se não tem prova, se a vítima não reconheceu, se ninguém sabe nada, como isso posto, condeno? Né? Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, no mínimo, né? Então isso é contradição, tá? E pode ser também, né, ao longo do processo, contradições que aconteçam, né? Então a decisão a prova dos autos não está batendo, tem preposições lá, frases na decisão que estão entrando em conflito uma com a outra. Tudo isso é contradição e podem ser já também embargos de declaração, tá? E a quarta e última situação em que eu tenho essa possibilidade é a omissão, né? O que é a omissão? É simplesmente o juiz não falar alguma coisa que ele deveria falar, né? Então tem alguma coisa que deveria ter sido dita, mas que acabou não sendo dita. Então ele precisa se manifestar sobre isso, tá? Inclusive, novamente, meu colega e amigo Gustavo Badaró, ele entende que o juiz tem que se manifestar, inclusive, sobre algum precedente, né, que aparece repetidamente, mesmo que ele não tenha sido mencionado. Mas o fato é, o juiz deve falar sobre tudo, né, deve esgotar tudo que foi alegado aí pelas partes ao longo do processo, tá? Então isso é importante.
Competência vai ser sempre do órgão que deu o julgamento, como eu falei, esse recurso não sobe, né, para o tribunal, vai ser o próprio juiz que deu o julgamento que julga. E não tem revisor, tá? Ainda que tenha um revisor na decisão, né, no acórdão que está sendo embargado, você vai mandar para o relator e ele próprio vai fazer isso aí sem nenhum revisor, tá? Esse aqui não tem efeito suspensivo, tá? Isso tem aí decisão na ação penal 470, né, pelo STF, mas o STJ não admite a execução provisória da pena na pendência de embargos de declaração. Então muitas vezes, né, você vai acabar tendo aí esse efeito suspensivo, apesar de não ser previsto. O efeito devolutivo, né, ele é limitado, ele vai ser limitado ao que foi alegado, né, ao vício que eventualmente lá apareceu, e também eles não possuem efeito regressivo, porque não tem juízo de retratação. Tá bom? É isso, gente. Isso que eu tinha para falar para vocês sobre embargos de declaração. Espero que tenha ficado tudo claro, né? Desejo uma excelente semana para vocês e até a próxima.